Sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos conversar sobre como é bom estarmos plantados à beira das águas do Espírito Santo de Deus. Como ele pode ser a nossa fonte, o nosso refrigério, a alegria e a constância da nossa vida. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, e a compartilhar com seus amigos que também amam a Palavra de Deus e a deixar os seus comentários, ok? Nós vamos meditar a respeito da vida do justo, daquele que caminha com Deus, e sobre ele lá no livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 3, a palavra assim diz sobre ele: ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta passagem, a palavra vai nos dizer que aqueles que confiam no Senhor, que contam com Jesus, com o seu Santo Espírito na sua caminhada, são como árvores plantadas junto a riachos. E aqui nós podemos fazer uma alusão muito linda na palavra de Deus, porque nós podemos entender os riachos, ou como estão em outras traduções, as águas correntes, como as águas do Espírito Santo. Lembrando o batismo de Jesus e lembrando também as palavras que Jesus disse à samaritana, quando ele disse a ela que se ela conhecesse o dom de Deus, ela lhe pediria uma água, mas uma água que ele lhe daria que seria viva, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Nós temos aqui uma árvore que está plantada junto às águas correntes. Vejam a visão repousante e completa que nós temos ao imaginarmos esta árvore que está plantada junto às águas correntes. Ao estarmos plantados e fincados bem próximos ao Espírito Santo, nós vamos precisar de raízes que possam chegar até as muitas águas para então sermos nutridos por elas. Em essência, você vai precisar se abrir ao Espírito Santo. Você vai precisar estar aberto à ação dele. Você vai precisar sentir sede dele e buscá-lo como sua única fonte de suprimento. Porque estar plantado à beira das muitas águas não nos garante que nós sejamos completamente saciados. Nós precisamos manter uma sede constante de Deus e da sua palavra e dos seus valores e princípios que nós estamos obstinados a obedecer e a viver, buscando sempre uma vida melhor. As nossas raízes terão que se alongar, elas terão que ser fortalecidas, para que então elas possam adentrar nas águas e ser inundadas por ela. E as nossas raízes precisarão ser permeáveis, para que a água possa então ser conduzida até o tronco, até os galhos, as folhas e os frutos das árvores. Mas enquanto nós estivermos muitas vezes presos a ressentimentos, a faltas de perdão, a certos sentimentos de vitimização, de sermos sempre tão coitadinhos e vítimas das circunstâncias, que Deus não olha por nós, não nos ama, nós perdemos essa permeabilidade. Quando nós nos abrimos, estamos dispostos a beber diretamente da fonte que é Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, nós nos tornamos permeáveis e deixamos que estas águas correntes possam nos nutrir, possam nos transformar, possam nos ajudar a alcançar uma grande estatura, uma estatura espiritual muito maior do que nós jamais imaginávamos alcançar. Mas apenas se nós estivermos calcados, alicerçados e plantados de modo que nós alcancemos estas muitas águas que são vivas e que nunca mais nos deixarão ter sede. Nós vemos também aqui na passagem esta figura que o salmista vai dizer que aqui essa pessoa que está unida a Cristo dá fruto no tempo devido.
Nós precisamos nos lembrar também que Santo Agostinho, logo no início da sua conversão, teve algumas dificuldades na leitura de alguns livros da Bíblia. Então, foi aconselhado por Santo Ambrósio a começar pelos Salmos. Por isso, Santo Agostinho gostava tanto de meditar os Salmos. Nos Salmos, ele encontrou os valores que ele precisava para realinhar a sua vida, para colocar a sua vida em união com esse novo chamado que agora ele encontrava na sua vida e o qual ele passou toda a vida buscando aquele Cristo vivo, aquelas águas correntes que o nutriam, que inundavam todo o seu ser e que tornavam a sua mente, que já era brilhante, uma mente ainda mais ávida, mais inteligente, mais iluminada diante dos mistérios da fé cristã. Portanto, nós vamos ver aqui que aquele que está unido a estas águas dá fruto no tempo devido. Porque nós não damos frutos todo o tempo. Todo o processo de produzir frutos leva o seu tempo. E os frutos não são necessariamente apenas os resultados de uma vida cristã coerente, uma vida de abertura ao Espírito Santo, aberta ao amor, enxergando no outro o valor que ele tem. Mas nós também vamos produzindo frutos à medida que passamos como mesmo uma árvore pelas estações da vida. Mas nós também vamos produzindo frutos como uma árvore que passa pelas estações da vida. Nós vamos desenvolver o fruto da paciência durante as tribulações. Vamos também desenvolver a gratidão enquanto os dias forem felizes. Também desfrutaremos de frutos como a fortaleza quando os tempos forem desafiadores. Teremos zelo quando estivermos diante das oportunidades, a boa prudência e tantos outros dons que irão surgindo naturalmente e com o tempo, enquanto nós estamos sendo alimentados pelas águas, nutridos por ela, mantidos vigorosos, mesmo em dias difíceis. Dar fruto no tempo devido também é para nós uma garantia de que teremos forças até o final. Porque a palavra de Deus diz que até os jovens podem se cansar, mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. E Ele lhes dá asas de águia e correm sem se cansar, alcançando as alturas, porque têm dentro de si aquele combustível que é o maior de todos, que faz o homem suplantar as suas realidades e dificuldades e alcançar níveis muito maiores. Nós temos também aqui na palavra a figura das folhas dessa árvore que nunca murcham. Nós encontramos por aí, ao longo do nosso caminho, muitos cristãos que se encontram murchos, desanimados, desvalidos, sem força, sem ânimo. Aquela mensagem muitas vezes ainda está dentro deles, mas ela não tem a vida que ela deveria ter. Falta o entusiasmo, falta aquela esperança de dias melhores que somente uma vida calcada no Espírito Santo pode me dar e te dar. Porque se nós não formos continuamente alimentados pelas muitas águas, nós podemos até intelectualmente nos mantermos firmes ali na rocha, mas nos faltará a vitalidade, nos faltará a alegria, nos faltará aquela esperança de dias melhores. Nos faltará aquele encorajamento para seguir adiante, para acolher as novas ideias, até mesmo modos novos de evangelizar, modos novos de sermos mais úteis para a nossa sociedade, acolhendo as boas ideias que muitas vezes são plantadas no nosso coração por pura inspiração divina. Porque Ele, o Espírito Santo, estará conosco, nos ajudando a trilhar pelos caminhos que Ele mesmo há de preparar para nós. Portanto, nós vemos aqui que o justo vai ter um testemunho estável. E não há nada melhor do que olhar para alguém que você já conhece há muito tempo e perceber na vida deste alguém um testemunho estável. Um testemunho que vale a pena ser seguido. Alguém que passou a maior parte da vida sendo congruente,
calcado em princípios que nortearam toda a sua vida. E isso se mostrou de forma tão visível ao longo dos anos. É assim que o cristão não murcha. É assim que o cristão mantém a sua vitalidade. E é assim que nós podemos encontrar muitos cristãos de espiritualidade viva e jovem, mesmo tendo idade avançada. E nós terminamos esse versículo com uma grande promessa de Deus para nós, que diz assim: tudo o que ele faz é bem-sucedido. Em outras traduções, tudo o que ele faz prospera. Quando nós estamos unidos ao Espírito Santo, nós temos dele favor. Isso não quer dizer que nada dará errado na nossa vida, mas isso significa que até aquilo que aparentemente possa ter dado errado pode ser transformado em um grande ganho, seja na experiência, no ganho da sabedoria ou até mesmo materialmente transformado em nossa realidade em vitórias, em situações inusitadas que criam algo que nós jamais poderíamos imaginar. Quantas grandes obras, quantos grandes empreendimentos e quanto sucesso já não nasceu de grandes derrotas. Derrotas aparentes que pareciam ter posto tudo abaixo, mas que ensinaram ao seu autor muitas vezes o verdadeiro caminho da vitória. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é sobre José. José que foi vendido pelos irmãos como escravo no Egito. José nutria na sua vida tantos bons valores e princípios, e ele era alguém realmente temente a Deus, unido à luz de Cristo, que logo seu primeiro senhor já percebeu que ele era diferente e lhe dava grande favor em tudo que ele fazia. Mesmo após ter sido mandado para a prisão, a palavra de Deus vai dizer que o carcereiro confiava plenamente em José e que então ele não tinha preocupação alguma, porque José, que era um dos presos, cuidava de tudo com zelo e gozava da confiança do carcereiro. Esse é um favor sobrenatural que muitas vezes o homem não sabe explicar. Porque ele é divino, porque ele provém do Espírito Santo de Deus. Essa é uma promessa que é dada para mim e para você, de que todos os esforços que nós empreendermos, até mesmo tentando acertar, de algum modo concorrerão para o nosso bem. Nada vai ser desperdiçado, jogado fora ou tido como inútil. Tudo será útil na obra de salvação que o Espírito Santo está fazendo por nós. E essa é uma grande promessa da qual nós desfrutamos. E sobre isso, há uma história para nós meditarmos que diz assim, que um garoto, certo dia, perguntou ao seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Então o pai, ao olhar para o céu, avistou um avião e perguntou ao filho: filho, que tamanho tem aquele avião? E o menino respondeu: pequeno, quase não dá para ver. Então, o pai levou o garoto a um aeroporto bem próximo dali e, chegando perto de uma aeronave, tornou a perguntar: e agora, qual o tamanho desse? O menino respondeu: nossa, pai, esse é enorme. O pai então disse: assim é Deus, meu filho. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida. Quanto mais próximos as suas raízes estiverem das águas correntes, maior ele será na sua vida. Maiores coisas ele poderá fazer em seu benefício. Maiores transformações ele poderá operar em você, no seu coração, na sua existência. Por isso nós queremos pedir neste momento ao Divino Espírito Santo de Deus que venha nos tornar pessoas permeáveis à ação do Espírito Santo, tirando de nós aquela casca grossa que nos impede de bebermos e de nos fartarmos nas muitas águas do Espírito Santo. Águas estas que nos batizam, que nos inundam, que nos transformam. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, para aqueles que se sentem pequenos demais, inúteis demais,
para poderem alcançar uma estatura de modo a estar perto de Deus. Aquelas pessoas que tiveram muitas vezes um ensino a respeito de Deus, como se Deus fosse algo tão superior, inatingível, e que nós como criaturas não tivéssemos a capacidade de nos achegarmos perto dele como filhos que somos. Nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que você derrame sobre nós olhos que compreendam melhor a misericórdia divina e que essa misericórdia nos alcance neste momento. Mas hoje nós pedimos ao Divino Espírito Santo de Deus que ele venha agitar as águas ao nosso redor, nos dando vida de novo, devolvendo a alegria para aqueles corações que são só tristeza, para aqueles corações que precisam voltar a ter aquela ânsia de viver, aquela vontade de viver, aquela vontade de caminhar contigo, Espírito Santo. Que possa ser devolvida a elas a vitalidade, Espírito Santo, por meio da tua ação sobrenatural neste momento, abrindo os nossos caminhos e nos dando favor em todas as situações nas quais nós estamos, nos dando favor nos nossos trabalhos, naquelas situações que parecem que estão fechadas demais e que nenhuma força é possível abrir, nos dando favor nos nossos meios familiares, nos dando favor na oração. Nos ajude a construir uma história que seja estável, Espírito Santo, que nós não nos tornemos cristãos que murcham em algum momento da vida, mas que todas as vezes nós possamos encontrar em Ti a força para superar, para progredir. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.